Doutor Humberto, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela aceitação do convite para falar de um tema tão importante e tão sensível à população, principalmente porque se trata da criminalidade virtual. A criminalidade real, a criminalidade que é combatida nas ruas, já é uma criminalidade difícil da gente entender e a criminalidade virtual é mais complexa ainda. Mas antes de entrar em alguns assuntos que eu considero importantes, o senhor, inclusive, em outras oportunidades, em entrevistas na TV O Dia, no Jornal O Dia News, que eu apresento na TV O Dia, o senhor descreveu com muita competência as modalidades criminosas, fez alertas importantes de como agir em situações suspeitas. Vamos esclarecer algumas curiosidades aqui que eu acredito que os internautas devam ter em relação ao senhor. O senhor concluiu a academia de polícia, foi convocado para ser delegado. O senhor, em algum momento, imaginou que iria parar na delegacia de combate a crimes virtuais? Bom, Douglas, eu parabenizo aqui seu podcast, né? Parabéns aí por esse tema, que é um tema tão importante, tão relevante, que é esse dos crimes digitais. E respondendo sua pergunta, olha, para falar a verdade, não, né? Naquela época da academia de polícia, aquela época do início da minha jornada dentro da Polícia Civil, apesar de já egresso dos quadros da Polícia Civil do Maranhão, que eu era agente de polícia, nós tínhamos um mundo totalmente diferente, né? Um mundo eminentemente... Ainda era analógico, doutor Humberto? Ainda era? Ainda era analógico? Ainda era um mundo totalmente analógico, né? Então, nunca imaginei que um dia iria para a recém-titulada Delegacia de Crimes Digitais, né? A internet estava ainda patinando, o WhatsApp era insignificante o seu uso, e a polícia e o seu modo de investigar, ele era completamente diferente, Douglas, né? Era uma investigação tradicional, da prova testemunhal, né? A prova mais tecnológica que nós tínhamos era a interceptação telefônica, né? A triangulação de herbe para saber a localização do criminoso, né? E a prova, ela... Os equipamentos para inteligência, né, doutor Humberto? Isso, eram outros equipamentos para inteligência. Eu iniciei na delegacia de Barras e a gente tinha, basicamente, uma peça só do quebra-cabeças para montar toda a investigação, né, que era a interceptação telefônica e a prova testemunhal, né? Na interceptação telefônica, o criminoso ele falava praticamente tudo, porque a comunicação dele era baseada ali naquela conversação, os detalhes, e você tinha a tentativa dele de driblar a polícia, utilizando alguns termos que ele acreditava que não eram conhecidos, né, do termo da droga. E a partir de 2020, isso foi potencializado, né? Na verdade, eu, saindo da delegacia de homicídios em 2015, fui para a delegacia, fui para a inteligência, e na inteligência eu vivi toda essa transição, né? Assim que eu entrei na inteligência, a nossa maior prática era a interceptação telefônica. E a interceptação telemática, o afastamento de sigilo telemático, ele era incipiente, né? Ali no início do WhatsApp. E depois eu vi a situação mudar toda de panorama, Douglas. O que antes era a interceptação telefônica, agora veio ao afastamento de sigilo telemático, que hoje dominou. Eu me lembro muito bem que o saudoso delegado Fernando Pedro, que estava na época, ele estava capitaneando a delegacia DENARC, hoje DENARC, na época DEPRE, ele chegava para a gente com 9 operações, 10 operações, para que fossem feitas interceptações telefônicas, e após a pandemia, quando teve seu cume, seu ápice, a interceptação telefônica, basicamente, ela se tornou muito, muito pequena. Não que ela não tenha importância hoje, ela ainda tem importância hoje, a antiga interceptação telefônica, ela tem a sua importância hoje, mas o que era antes uma grande peça do quebra-cabeça, hoje se tornou apenas um fragmento dela.
Agora, doutor Humberto, eu imagino que essa sua passagem pelo setor de inteligência, levando em consideração essa transição do analógico para o digital, serviu de base e ajudou muito o senhor na Delegacia de Crimes Digitais. Sim, exatamente, né? A inteligência foi uma grande escola, unida à experiência da Delegacia de Homicídios, né, DHPP, hoje DHPP, e a Delegacia que eu trabalhei em Barras, 5 anos, unindo essas duas experiências foi inevitável e foi crucial hoje para estar à frente da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, né, justamente para saber os caminhos, saber o que pedir, como pedir, o que fazer, né, e não só isso, porque hoje a maioria, se não todos os policiais civis que tratam hoje da investigação, eles têm a obrigação, e eu chego até a dizer que não há hoje uma investigação sem a utilização dessa tecnologia, né? Seja da investigação telemática, seja da investigação de interceptação telefônica, né? Mas, somado a isso, a experiência no campo também. Agora, só para reforçar o que o senhor acabou de falar, a interceptação telefônica, o trabalho de monitorar os telefones dos acusados continua. Eu digo isso, doutor Humberto, porque eu não sei se o senhor assistiu, eu assisti recentemente o documentário que foi feito pela Globoplay sobre o crime de estupro do Robinho lá na Itália. E toda a investigação da Justiça italiana, do Ministério Público italiano, da Procuradoria italiana, se deu única e exclusivamente por receptação telefônica. Ou seja, todo o inquérito foi construído e conseguiu-se provar a culpabilidade do Robinho e de alguns amigos por conta das receptações telefônicas e aquelas estratégias que a polícia usa para incentivar os acusados a falarem, a comentarem sobre o crime. Como o senhor disse, ainda tem a sua importância a receptação telefônica como parte do processo de elucidação de crimes. Agora, essa mudança foi uma mudança radical. Você tinha ali basicamente interceptação telefônica, entra agora o trabalho telemático, das herbes, entra o monitoramento de WhatsApp, e-mail. Foi uma mudança assim radical no processo de investigação. Em que momento, doutor Humberto, o senhor diria que a criminalidade, ou parte da criminalidade, percebeu que a internet era um campo fértil para a prática de crimes? Em que momento o senhor começou a perceber a migração de parte da criminalidade para crimes digitais? Douglas, eu vejo que isso seria inevitável, né? A internet, ela hoje, ela embarca a maioria das atividades hoje do nosso mundo, né? Desde os relacionamentos, né, os encontros virtuais, encontros digitais, as negociações, a facilidade bancária, né? Hoje ninguém vai para o banco mais, né? O banco físico, né? E essa geração agora que está vindo não vai nem saber o que é isso, né? Então, hoje você não financia carro mais... No celular, né? Exatamente. Hoje você não financia mais carro fisicamente. Hoje você faz tudo pela comodidade da internet. Isso seria inevitável, né? O dinheiro ele foi para a internet, né? E o criminoso saberia disso e iria encontrar ferramentas. Só que eu reputo a pandemia como um marco de potencialidade dessa migração, né? A pandemia, ela adiantou tecnologias que só iriam ser colocadas disponíveis à sociedade em 50 anos. Né? Ela adiantou essa criação, né? E ela forçou a criação dessa tecnologia, né? A própria tecnologia que nós estamos utilizando agora foi criada e foi adiantada na pandemia. Além disso, não só isso, mas além disso, todos tiveram que ficar em casa, inclusive o criminoso. Então, aquele criminoso, Douglas, que esperava na porta do banco para aplicar um golpe ali na saída do banco, de um idoso, de uma pessoa desavisada a respeito de uma transferência bancária mal feita,
ou o criminoso que ficava esperando ali na porta da lotérica, esperando uma pessoa dizendo que tinha um bilhete premiado, aquela pessoa que enviava um produto que não era um produto confiável ou enganava o consumidor, ela teve que ficar em casa, né? E ela aprendeu a utilizar essa tecnologia. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que o ponto crucial, o momento crucial dessa migração que nós percebemos, vindo da inteligência e indo para a Delegacia de Repressão dos Crimes de Informática, foi logo após a pandemia. E os números, eles explicam isso, eles mostram isso. Em 2019, nós tivemos aproximadamente 90 boletins de ocorrência no nosso sistema, em 2019, no ano, a respeito de crimes eletrônicos, né? Já em 2020, isso pulou para 1.700, aproximadamente. De 90 para 1.700. Se você olha o gráfico, nós temos esse gráfico, já foi apresentado, inclusive, para o secretário de Segurança, foi apresentado para o nosso delegado-geral, você percebe o crescimento vertiginoso de 2019, 2020, e aí não parou mais. Um acréscimo de 1.000 boletins de ocorrência por ano, fomos a 2.500 em 2021 e terminamos 2024 com incríveis 7.500 boletins de ocorrência de crimes eletrônicos. Então, eu vejo a pandemia como um potencializador dessa migração. E o interessante, no anuário de 2024 sobre a criminalidade brasileira, a gente percebe o sentido inverso do crime de roubo, né? Ele diminuiu de 2019 para cá, ele diminuiu da pandemia para cá. Então, a pandemia, ela mudou tudo no mundo, inclusive a criminalidade. O senhor falando aí da migração e aí do roubo, eu fico pensando que, na cabeça do criminoso, eu não sei se esse aspecto, tem algum estudo que corrobora esse aspecto, mas o criminoso, por exemplo, quando eu fazia reportagem policial, doutor Humberto, isso, né, bem antes da pandemia, 2004, 2005, enfim, eram modalidades ainda bem analógicas, digamos. Por exemplo, o criminoso que iria aplicar uma saída de banco tinha que estar presencialmente para praticar o crime. Então, ele corria o risco de ser denunciado, de ser pego pela polícia. Tá? O criminoso que queria aplicar ali um golpe usando senha ou se passando por funcionário do banco também tinha que estar presente para aplicar o golpe. O chupa-cabra, o chupa-cabra que você colocava no terminal de autoatendimento. Eu lembro muito bem que iniciou, o criminoso colocava o equipamento, corria um risco. Tinha que voltar para buscar o equipamento, corria outro risco. Depois usaram a modalidade wireless. Você colocava o equipamento, recebia os dados via wireless, não precisava pegar mais. Mas, de qualquer forma, corria o risco. Na internet, esse risco diminuiu. Eu acho que também contou muito essa questão. Bom, a gente vai aplicar o golpe via internet e tal, foi evoluindo, obviamente, mas eu acho que o criminoso enxergou ali um risco infinitamente menor. Isso, Douglas, exatamente. O criminoso, ele quer facilidade, né? O criminoso, ele não vai estourar um vidro de um veículo se ele não observar que lá no interior do veículo existe algo de valor. Ele vai pela facilidade. Então, o crime digital hoje, ele é muito sedutor ao criminoso. Ele é muito sedutor por vários aspectos, né? Em primeiro lugar, como você falou, o risco. Ele no interior de uma casa, no interior de um escritório, do crime, entre aspas, né? Ele não corre risco com a polícia de ser baleado, de ter disparos efetuados contra a polícia, né? E você verifica a diminuição de crimes de assalto à carga, de assalto a banco. Hoje você praticamente não observa mais. Eu me lembro, eu vivi essa época que nós investigávamos crimes de assalto a banco. Nós tínhamos quase que mensalmente assaltos a banco no Maranhão, Ceará, Piauí, e isso acabou. Em segundo lugar, você tem a falsa anonimização. O criminoso, ele acha que por trás de um computador ele não vai ser encontrado, não vai ser rastreado, né? E isso é falso, a gente consegue chegar. Em terceiro lugar, a abrangência. Então, o criminoso hoje, ele consegue, num só link enviado para
para várias vítimas, ele faz um número indefinido dessas vítimas. Então, um link, se ele manda para, vamos dizer, 1.000 e-mails, um link malicioso, se 10% daqueles 1.000 e-mails retornar, ele já vai estar no lucro, né? O alcance também. Um criminoso lá no Rio Grande do Sul, ele pode alcançar uma vítima no Piauí e achar e dificultar a investigação, dificultar o alcance até ele, né? Então, isso também atrai o criminoso. Além disso, o custo do crime, né? Para você assaltar, por exemplo, um banco, ele gastava uma soma muito grande de dinheiro e recurso. Tinha que roubar carro, tinha que alugar arma no mercado negro, tinha que comprar munição, né? Depois tinha que contratar advogados para soltá-lo. E no crime digital, o custo é quase zero. Se ele tiver 3, 4 máquinas de computador, ele consegue obter um valor extraordinário, né? Então, tudo isso favoreceu com que essa migração ela fosse efetivada. Hoje os grandes criminosos, ou um criminoso que tem um pouco mais de expertise, ele vai fazer o crime digital, que é muito mais rápido, é muito mais vantajoso do que ele ir para a rua e tentar assaltar as pessoas ou assaltar um banco. Tom Berto, nós vamos já falar com o senhor sobre algumas modalidades que são comuns, não só no Brasil, mas especificamente no Piauí, mas, como tudo, criminalidade também evolui, né? Criminalidade busca formas de burlar o trabalho da polícia, enganar mais facilmente as vítimas. Aconteceu ontem comigo, lembrei, a gente tinha marcado essa entrevista, eu lembrei do senhor. Aconteceu ontem comigo o seguinte: eu recebi um e-mail, eu nunca vi isso, é a primeira vez. Eu recebi um e-mail de um escritório de advocacia pedindo para o portal retirar uma determinada matéria do ar, porque essa matéria teria violado direitos autorais do cliente. Eu não sei nem qual era o cliente, não entrei em detalhes, enfim. Mas aí, era domingo, e tinha um link. A sorte, assim, era tudo muito verídico. Inclusive, eu fiz o seguinte: antes de clicar no link, eu peguei o número do telefone, tinha lá, era Pinheiro, advogados, liguei, e era realmente o escritório de advocacia. Eu chequei tudo, era o escritório de advocacia. Só que eu tive um problema de acesso ao meu e-mail e só consegui acessar no domingo. Então, esse e-mail foi mandado há 5 dias. Há 5 dias. A minha sorte foi essa, há 5 dias. Quando eu chequei que era realmente o escritório de advocacia, eu cliquei no link e o link tinha expirado. A sorte foi essa, o link tinha expirado. Hoje pela manhã, eu liguei para o escritório, procurei o nome da advogada que estava lá, e realmente a advogada trabalha lá. Olha que loucura, a advogada trabalha lá. E eu conversei com ela: doutora, o que aconteceu? Porque houve violação. Aí eu fui explicar, direitos autorais, não foi de propósito, a senhora me diga qual é o link que eu retiro do ar. Ela falou assim: senhor doutor, por favor, o senhor pode dizer o nome da advogada? Eu disse, completo. Ela falou: não, é o meu nome mesmo. Aí ela disse, o e-mail remetente. Aí quando eu disse o e-mail, ela falou: é um golpe. O escritório é esse, sou eu, a advogada, mas os e-mails do escritório tem uma terminação. Não é essa terminação. Então, o que é que eu concluí? Ela disse que eu era o 32º ou 33º que ligava. Então, o que é que eu concluí, doutor Humberto? Que o golpe estava no link. No link. Né? Então, ela disse: olha, a sorte é que o link expirou e outros caíram no golpe. Mas assim, para a gente verificar o tamanho da evolução, você usa mesmo ali o escritório que existe, nomes de advogados, é uma loucura. Mas, Tom Humberto, antes de entrar em algumas modalidades, e a gente pode falar desse caso daqui a pouco, do meu caso, perguntar ao senhor o seguinte: o outro problema da segurança pública no Brasil são as facções criminosas, são as facções, principalmente a facção do Rio de Janeiro e outra de São Paulo, são as duas mais abrangentes, que trabalham basicamente com o tráfico de drogas. É basicamente a fonte de renda dessas facções. Inclusive, eu assisti um documentário agora também, mostrando toda a origem e do tráfico, que eles praticamente monopolizaram a droga vinda da Bolívia, e aí começaram a fazer um trabalho de liberação de rota. Hoje trabalham, inclusive, nos portos, para levar essa droga para outros países do mundo.
eles até exemplificaram. Qual o negócio mais lucrativo do que esse? Ó, aí falaram, olha, esse pacote de droga que sai da Bolívia, sai por $800, cocaína, ele é vendido num país da Europa por 80 mil. Qual é o produto que dá essa lucratividade? Não existe, por isso é que tem essa guerra. Mas a pergunta bem direta é, as facções criminosas estão envolvidas também em golpes virtuais? Douglas, é uma excelente pergunta essa sua, e o que a gente tem observado é que sim, né? Principalmente aqui em Teresina, no Piauí, a gente percebe que os alvos estão fora, basicamente ali por São Paulo, Mato Grosso, e principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente percebe que existe um verdadeiro escritório do crime das facções criminosas, né? Desde a captação e o treinamento de hackers até o fornecimento de recursos para que esses hackers eles possam aplicar os seus golpes. E até a contratação de laranjas. A gente percebe que a facção criminosa hoje, ela entendeu onde está o dinheiro. E não só onde está o dinheiro, mas a facilidade com que essas ações de captar esse dinheiro, elas podem ser feitas pela própria facção. Então, uma grande dificuldade que hoje a investigação ela tem é exatamente no esquentamento dessas contas bancárias que irão receber esses valores. Porque, veja bem, todo golpe ele tem uma abordagem comunicacional, que é como o criminoso ele aborda a vítima, e nós temos uma abordagem financeira, como o criminoso vai conseguir extrair o valor do âmbito da vítima para ele mesmo. Então, nós percebemos que essas contas bancárias que recebem esses valores são laranjas que têm a sua vida estável, que têm a sua conta bancária estável, que têm família, que têm uma certa tranquilidade social e uma vida social, que a facção criminosa aborda essas pessoas e paga uma porcentagem para elas do valor que vai cair na sua conta. Então, a gente percebe que essas famílias, que muitas das vezes são fragilizadas, são pessoas que estão devendo dinheiro, estão precisando de dinheiro, elas são angariadas pela facção e, a partir daí, a facção começa a abastecer a sua vida de crime. Então, respondendo a sua pergunta, Douglas, sim, a gente tem observado que a facção criminosa está tendo uma íntima ligação com os crimes digitais. Não é aleatório. Não é aleatório. Hoje, a criminalidade digital, ela não é aleatória. Existem, sim, as quadrilhas que são isoladas, mas estamos percebendo uma criação de um organismo criminoso, uma organização criminosa ligada à facção, às facções e ao crime digital. Então, as facções elas continuam priorizando ali o tráfico de drogas, que é uma fonte de renda absurda para as facções criminosas, mas digamos que dentro desse organismo do crime, dessa empresa, digamos, do crime, está se criando esse departamento de crimes virtuais também, né? Quer dizer, da criminalidade virtual. Essa criminalidade virtual, o senhor acabou de dizer, tem as quadrilhas, tem 1 ou 2 criminosos que agem isoladamente, mas a gente pode dizer também que, assim como o tráfico hoje, a criminalidade virtual caminha para uma hegemonia das facções? Sim, Douglas. A segurança pública ela tem estudado muito essa questão da criminalidade digital, né? E a nossa grande preocupação, inclusive de colegas do Brasil inteiro, nós temos conversado, é exatamente essa hegemonia da facção criminosa em relação ao crime digital. A droga, ela sempre acontecerá, né? O entorpecente, ele tem o seu destinatário final, que é o consumidor, e é um negócio, claro, ilícito, mas que sempre acontecerá. E, paralelamente, a facção criminosa tem entendido que o crime digital ele pode gerar um recurso extraordinário em pouco tempo. E a gente tem observado, inclusive, em noticiários nacionais, de invasão de provedores que estão sediados em pequenos bairros,
né, que dissipam o acesso à internet, a milícia, e nós temos verificado isso no noticiário nacional também, as milícias do Rio de Janeiro, elas têm dominado esse serviço de captação e até de invasão desses servidores que fornecem internet a esses pequenos bairros. Então, nós precisamos combater isso, precisamos fortalecer as polícias civis para que elas tenham mais recursos, mais policiais qualificados, treinamento, e isso aqui no Piauí tem tido uma grande preocupação, sim, do nosso secretário, né, pela tecnologia, pela busca dessa tecnologia e dessa capacitação. E no que for necessário, a nossa delegacia, ela tanto na questão de treinamento, nós fornecemos treinamento também aos nossos policiais, fizemos um treinamento agora em dezembro na Cadepol, quanto na própria investigação de grandes casos. Então, o senhor está dizendo que uma das formas da facção aplicar os golpes é dominando também os provedores. Né? Claro, obviamente que os grandes provedores maiores, não vou dizer impossível, mas é quase impossível, porque são empresas grandes, têm uma reputação que as impede de fazer esse tipo de atitude, de se associar ao crime. Mas esses provedores menores de bairro, é por lá também por lá que as facções aplicam os golpes digitais e chegam às vítimas, né? Sim, exatamente. A gente tem percebido que nos nossos ofícios de investigação, algumas das conexões, elas passam por esses pequenos servidores, né, que em algumas vezes, ainda raramente, tem dificultado essas respostas. Mas a grande preocupação, inclusive nos grandes centros, né, Rio, São Paulo, Minas Gerais, é que a facção criminosa possa dominar esses pequenos servidores e, assim, capitanear e ter sob o seu domínio essa conexão da internet. O senhor falou agora de que os escritórios, digamos, do crime, das facções que aplicam golpes digitais, estão no Rio, São Paulo, são golpes que vêm de lá, né, e aplicados aqui no Piauí, enfim. A Delegacia de Crimes Digitais também tem identificado golpes de criminosos aqui do Piauí também, que moram aqui no Piauí? Sim, temos identificado, sim, esses crimes que são mais pontuais, né, de abrangência um pouco mais limitada, né, os grandes centros como Rio, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, a gente tem percebido que de lá que estão vindo os criminosos que aplicam aqueles crimes digitais que têm um alcance maior e uma abrangência maior. Mas aqui no Piauí, e aqui em Teresina particularmente, a gente tem percebido muito a questão do crime de clonagem de cartão, de crédito e clonagem de perfis para a realização de vendas de produtos que não existem. Então, a gente está tendo um trabalho muito forte, inclusive com o empresariado aqui em Teresina, no Piauí, para encontrar barreiras e encontrar protocolos de segurança que possam impedir o cometimento desse crime. Para ser mais exemplificativo, por exemplo, a pessoa liga para um estabelecimento comercial que vende, por exemplo, joias. Isso já aconteceu aqui em Teresina. Né? Ele disse, olha, eu quero comprar tais e tais joias, né, no valor de 15 mil, 20 mil reais. Né, a compra, anéis ou cordões, né, e pede o link. A pessoa envia o link, né, o estabelecimento comercial envia o link para esse criminoso. Esse criminoso faz uma compra por meio de um cartão que, depois de 48 horas, essa compra ela é contestada. Ele pede para alguma pessoa de algum aplicativo, de algum aplicativo de transporte, vai buscar o produto e entregar no local ermo, numa praça, ou num local abandonado, ou mesmo num bairro que tem uma criminalidade alta. Então, a gente tem observado aqui em Teresina essa modalidade principal, né? E a gente dá recomendação para o empresário para evitar realizar
essas vendas inicialmente, ou então pedir um prazo de 24, 48 horas para entregar o produto, verificar se aquela compra ela foi contestada ou não, ter algumas tecnologias que já estão disponíveis para verificar o IP de onde a pessoa está realizando a compra, ou fazer a similaridade de quem está comprando com quem está no nome do cartão de crédito. Então, tomar muito cuidado com isso, mas a gente tem, sim, observado esse tipo de crime aqui em Teresina. O senhor falou também da clonagem. Aí a compra que é feita, obviamente, clonando cartões, né? O criminoso já clonou o cartão e compra, faz uma compra de joias, por exemplo, com esse cartão clonado, porque, obviamente, mais cedo ou mais tarde, a clonagem vai ser descoberta. Ele aproveita esse período para aplicar o golpe. Agora, doutor Humberto, com relação ao ato da clonagem, como é que hoje é feita essa clonagem? De que forma? Olha, Douglas, a Deep Web e a Dark Web, a gente percebe que lá existe uma infinidade de serviços disponíveis, né? Desde listas de laranjas, que eles denominam laras, para emprestar conta, até listas de clientes de operadoras de saúde, operadoras de cartão de crédito. Na Deep Web, na Dark Web, você pode comprar listas de cartões de crédito de várias pessoas, com, inclusive, o código verificador, aqueles 3 dígitos que ficam atrás do cartão, né? Então, nós percebemos que, através do vazamento de dados, principalmente nesses links aí que você recebeu, né, eles capturam toda a vida digital e a vida bancária da pessoa e colocam à disposição na Deep e Dark Web. Então, esses links, eles não servem apenas para... Só para esclarecer quem está nos acompanhando, você falou Deep Dark Web, o que seria? É internet? O que é isso? A Deep Web, ou Dark Web, também chamada, foi uma internet, um tipo de internet criada, e ela pode ser acessada por um portal ou por um software específico. Ela tem nela uma característica de não rastreabilidade, como ela é possível rastrear? Mas ela é de uma outra forma, ela tem uma rastreabilidade diferente da Surf Web, né? A Surf Web, como o nome já está falando, superfície, seria uma internet de superfície. E a Dark Web, ou Deep Web, o Deep profundo, Dark escuro, seria uma internet mais profunda, abaixo daquele radar inicial das autoridades, tanto as autoridades públicas como as autoridades privadas, né, que dominam a internet. Então, nessa internet... Eu falo desses nomes aí, desses dados, da vida digital, dessas pessoas. Então, tem criminosos que são especialistas em fiscalizar, buscar esses dados para poder comercializar com outros criminosos. Perfeito. Esse link mesmo que você recebeu agora, né, de um golpe, ele poderia ser um link para invadir o seu computador sem você saber e vasculhar no seu computador os seus cookies. O que são os cookies? São referências que são armazenadas no computador para que você possa navegar com mais facilidade. Então, quando você navega, por exemplo, quando você acessa um site da sua operadora de cartão de crédito ou um site do seu plano de saúde, você pode perceber que ele pergunta se quer guardar o cookie. Para quê? Para que na próxima vez que você acessar ali, você não precise novamente digitar o seu login, a sua senha, ou digitar informações que ele já vai captando e vai guardando ali. Isso é uma facilidade que tem, que os criminosos aproveitam para capturar essas informações. Então, nesse próprio link que você recebeu, poderia ser um link malicioso para invadir o seu computador e, sem você saber, capturar as suas credenciais de vários tipos de sites que você acessa, inclusive os seus cartões de crédito. Então, tem muita gente que, por exemplo, tira a foto do próprio cartão de crédito para não esquecer, frente e costa, né? E armazena para utilizar em sites de compra, né? Não quero levar o meu cartão de crédito, eu vou tirar uma foto dele aqui e vou deixar armazenada aqui no meu computador. Então, o criminoso, ele vai garimpando, e aí você imagina
milhões, centenas de computadores que acessam o link e ele vai garimpando, extraindo números de cartão de crédito, data de validade, o código de segurança, que é aqueles 3 dígitos atrás, e ele vai garimpando aquilo e montando um banco de dados criminoso. E aí ele não tem a coragem ou ele não quer ter o trabalho de abordar a vítima, mas ele vende para outros criminosos que têm essa coragem, que têm essa expertise, né? Então, esses dados vazados, eles são utilizados para isso também. Então, se você entrar na Dark Web, na Deep Web, você vai perceber lá, ofereço aqui 5 números de cartão de crédito com código de segurança por R$50, R$250, R$300. O criminoso vai, compra aquilo dali na Deep Web, na Dark Web, e utiliza para clonar aquele cartão, utiliza aquelas informações para ligar para esse estabelecimento comercial e fazer essa compra, e depois essa compra é contestada pelo verdadeiro titular daquele cartão. Doutor Humberto, uma outra modalidade que nunca sai de moda, às vezes muda a forma como é aplicada, como o crime é aplicado, mas sempre acontece, que é a clonagem das redes sociais. Isso. A gente chama, né, do falso perfil, né? Então, existem 2 tipos, né? Existe a modalidade do falso perfil, que é de uma maneira mais superficial e uma mais profunda, né? A superficial, o criminoso, seja um perfil do WhatsApp, seja um perfil do Instagram, o criminoso, ele copia apenas a imagem e cria um outro Instagram, cria um outro número de telefone. Esse é o superficial. E existe o profundo, que ele simplesmente hackeia uma conta de Instagram. Ele invade, captura uma conta do WhatsApp, né? Justamente para dar mais credibilidade às próximas vítimas que ele irá cometer, né? Existe a engenharia social que eles utilizam para poder capturar, principalmente quando existe a verificação de 2 etapas, né? Quando não existe, eles vão tentando hackear de uma maneira mais grosseira, né, por meio de acerto e erro, e conseguem hackear, né, que é um pouco mais fácil. Mas quando existe a dupla verificação, que é, por exemplo, quando você vai acessar algum site, ele envia um código de segurança para o seu e-mail, ou envia um código de segurança para o seu próprio celular, para garantir a autenticidade daquele acesso, é mais difícil. Nesse caso, o criminoso tem que usar a engenharia social, ele liga para a vítima, simula que é da própria operadora, ou simula que é daquela rede social, dizendo que a conta está sendo invadida e que ele precisa daquele código de segurança, que acabou de chegar no e-mail ou chegou no celular da vítima, a vítima acreditando que se trata realmente de um operador daquela plataforma, ele entrega por telefone, ou ele fala pelo WhatsApp qual é o código de verificação, e aí tem sua conta hackeada. Humberto, o senhor falou da Deep Web, Dark Web, comercialização de dados, de informações de criminosos para outros criminosos. O criminoso especializado em coletar esses dados, que vende a outros criminosos cuja especialidade é aplicar o golpe. Agora, aí o senhor falou de cartões de crédito. São informações, em tese, mais permanentes ali, o login, a senha. Agora, como eles conseguem, por exemplo, aplicar o golpe em uma pessoa que tem um parente, um irmão, um sobrinho, uma mãe, um pai, um avô, internado em um hospital, que aí é uma situação muito específica, chega inclusive a dizer o número do quarto, tipo de problema de saúde, quantos dias está internado. Isso leva a polícia a crer que, de uma certa forma, os hackers invadiram o sistema do hospital? Sim, existem as 2 possibilidades, né, Douglas? A primeira é de invadir o sistema do hospital e obter ali o cadastro de pacientes, data de entrada, data de saída, né, as medicações que foram preceituadas, os médicos que estão responsáveis por esses pacientes, e existe a possibilidade também de um próprio funcionário do hospital, conivente, estar participando do golpe,
né? O que a gente tem percebido aqui em Teresina, aqui no Piauí, é a primeira situação. Eles invadem sistemas dos hospitais que não têm uma segurança digital apurada, e isso é muito importante que o empresariado do setor de saúde ele possa gastar um pouco mais, é necessário para que essa segurança digital ela seja capaz de barrar essas invasões. E aí o criminoso invadindo esse sistema, ele percebe quem está internado, quem não está internado, qual é o medicamento, entra em contato com a família, se faz passar pelo médico que é responsável, né? A família fragilizada, é claro, muitas das vezes com os pacientes, os parentes, na UTI, e o criminoso se faz passar pelo médico, ou pelo secretário do médico, ou pelo assessor do médico, informando que a cirurgia é necessária, é de urgência, e que só vai ser realizado com o depósito por Pix na conta do médico, né, ou na conta de alguém por ele indicado, na conta do hospital, por ele indicado, que na verdade é falso. Tudo isso é falso. A família fragilizada efetua esse valor, né, e na verdade caiu no golpe. A gente recomenda, tanto pela parte do hospital, quanto pela parte dos pacientes, daqueles clientes que estão com seus entes queridos ali internados, que tomem muito cuidado com esse tipo de golpe, que se cerquem de toda a barreira de segurança digital e que, se for o caso, se encaminhe até o hospital para verificar a veracidade dessa informação. Quantias são pedidas, quantias são pagas de alta conta, como 15 mil, 20 mil, 50 mil reais, que vale a pena aquele parente, mesmo que esteja em outro local, se encaminhar até o hospital e verificar se realmente aquela informação procede. Tem um outro golpe, doutor Humberto, que, enfim, o nome é até assim, eu acho que é um nome sugestivo. Difícil de falar, mas enfim, assim que é conhecido, que é o golpe da novinha. Isso. Né? Esse golpe da novinha que, por exemplo, eu pelo menos conheço duas formas, o senhor que é o especialista pode nos informar. Há todo o processo de sedução e tal, e é marcado o encontro com a vítima num determinado local ermo e tal, e lá a vítima é assaltada. Né? E tem outro golpe, esse golpe também se desenvolve em outra modalidade, que é a denúncia. Né? Digamos, o pai da vítima, o suposto pai da vítima descobriu esse contato, a vítima menor de idade, ou que foi seduzida, ou que houve estupro, e aí, às vezes, entra em cena um batalhão de criminosos, quer dizer, entra o pai, entra o suposto pai, um suposto advogado, um suposto delegado, que conversa com a vítima, há toda uma simulação, e eu acompanhando, eu não lembro mais aonde, mas acompanhando um desses casos no estado brasileiro, não sei qual era o estado, mas não lembro, a vítima chegou a tirar a própria vida, porque a vítima ficou com medo da família descobrir, era o idoso, era viúvo, mas ficou com muito medo da família descobrir, dos filhos, dos netos, e como é que ficaria a imagem dele. E olha que ele não fez absolutamente nada, conversou só ali com a mulher, que era golpista, obviamente. Aqui, no estado do Piauí, nós tivemos vítima das duas modalidades. Douglas, a boa notícia é que nessa modalidade do sequestro e nessa modalidade do roubo, ela não tivemos casos em Teresina nem no Piauí, né? São casos que estão presentes ali nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o outro caso da extorsão, nós tivemos bastante, estamos tendo ainda aqui em Teresina e no Piauí, né? Ela inicia com um relacionamento ali digital, né, aleatório. A vítima ela é abordada por uma pessoa no Instagram, aquilo evolui para o WhatsApp, existem a troca de imagens íntimas, evidentemente, do outro lado do criminoso, a imagem ela é forjada, ela é retirada de outro contexto, de outros perfis, mas a da vítima ela passa aquelas imagens para ele, para o criminoso, e na verdade, Douglas, não se trata de um batalhão de criminosos, na verdade, isso é que é o mais interessante, é um criminoso só,
que faz todo esse papel. E aí você vê como é sedutor para o criminoso, né? A gente, voltando a falar a respeito disso, né? Uma pessoa pode desempenhar vários papéis, né? Ele começa a falar como se fosse uma mulher, que a grande maioria das vítimas nessa modalidade é homem, a grande maioria, e começa a falar como mulher, e num determinado momento, quando já tem em sua posse a imagem íntima da vítima, o pai, o suposto pai daquela mulher, daquela garota, aborda no outro telefone a vítima, né, pelo WhatsApp, dizendo que é o pai, que vai denunciar, que a mãe da criança jogou o computador no chão, era um computador muito caro, e ele vai ter que pagar, e diz que o computador custava 20 mil reais, 25 mil reais, e a pessoa tem que fazer o pagamento para ele, e aí a vítima, aterrorizada, né, acredita. Por quê? Porque o próprio suposto pai envia para a vítima as imagens que ela tinha anteriormente enviado para a suposta menor de idade, né, e aí faz aquele depósito, o criminoso diz que vai deixar em paz, e logo depois, uma semana depois, 4 dias depois, 3 dias depois, ele é contactado por um suposto delegado de polícia, que faz, inclusive, uma chamada de vídeo com ele, e com uma delegacia forjada por trás. Isso, exatamente. Com banner, com pessoas passando na frente, e o suposto delegado diz que recebeu a denúncia, que tem um inquérito instaurado, e que ele vai ter que começar um interrogatório. Aquela pessoa desesperada pede para que aquilo pare, o suposto delegado, que se torna corrupto, pede um valor ainda maior, de 90, 100 mil reais, para aquela pessoa, a pessoa paga aquilo, e aquele desespero, aquela rotina, ela vai tornando aquela pessoa num verdadeiro cativeiro psicológico. Aqui aconteceu casos assim? Aconteceu casos assim, tanto com homens quanto com mulheres. Aconteceu assim, né? Homens casados, mulheres casadas, relacionados, que tinham exatamente esse pavor em ter as suas imagens divulgadas. Agora, doutor Beto, eu fico aqui pensando, né, sobre esses golpes, quer dizer, vamos aqui, o criminoso, ele, no caso desse golpe, né, que envolve sentimentos, enfim, ele olha ali a rede social, imagino, da vítima, tem mais ou menos uma ideia pelas postagens que ele encontra, pelo que existe de... o que a vítima escreveu, o que normalmente a vítima escreve. Então, dá para traçar mais ou menos um perfil, digamos, se a vítima é uma pessoa carente, é uma pessoa que tem uma tendência digamos, a se entregar num determinado contexto, de cair no golpe num determinado contexto. Então, Beto, eu fico pensando, tem que desenvolver, digamos, um conhecimento mínimo psicológico para atrair essa vítima, para funcionar o argumento. Não imagino que esses criminosos... A parte técnica, tudo bem, tem ali, digamos, o delegado, o cenário, enfim. Mas a questão psicológica, da conversa, do argumento, do convencimento, eu fico pensando, deve ter a ajuda de alguém especializado. Douglas, o estelionatário, ele é caracterizado por essa conversa apurada, por essa forma psicológica de entrar na mente da vítima. E você tem que convir comigo que essas pessoas, elas vivem para isso, né? Entre aspas, né, claro, a profissão delas, né? Elas acordam pela manhã, sentam nos seus computadores para praticar esse tipo de crime, e já há bastante tempo. Então, aquela mesma pessoa que abordava um idoso na porta de uma lotérica para vender um bilhete premiado, ou que tentava seduzir alguém para poder tirar daquela pessoa valores, é a mesma pessoa que está realizando esse tipo de crime na internet. Então, essa engenharia social que nós chamamos, né, que busca um gatilho emocional da vítima. O que é o gatilho emocional? Exatamente um estopim, exatamente uma ferramenta dentro da vítima para fazer com que possa capturar psicologicamente a vítima. Eles são especializados em fazer isso. Então, um idoso, ele aplica-se um tipo de golpe,
a mulher aplica-se outro tipo de golpe, aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior aplica-se um outro tipo de golpe, e eles têm a inteligência criminosa deles. Até porque hoje toda a nossa vida está exposta na internet, né? As pessoas hoje têm a sua vida devassada, tanto por elas mesmas, que colocam isso na internet, transpassam isso para a internet, quanto os dados que são vazados. Então, o Brasil hoje ele está entre os 5 países do mundo que tem os dados vazados com maior frequência, né, em maior volume. São 150 milhões de dados vazados que aconteceu aqui nesse ano agora. Né? Então, a gente tem que entender que, munido de todas essas informações, o criminoso ele tem um prato cheio para abordar quem quer que seja. Né? E se essa pessoa que está do outro lado, ela ainda compartilhar imagens íntimas, ela compartilhar sua vida íntima para esse criminoso, e pronto. Aí o criminoso ele faz o que ele quer. E você percebe as conversas que eles têm com a vítima, nós fazemos essa análise quase que diária, a gente percebe que aquilo vai iniciando de uma forma bem inocente e vai ganhando uma proporção que, no final, a vítima está num verdadeiro terror psicológico. Nós tivemos vítimas que saíram às pressas de casa com a família inteira para dormir num hotel, porque acreditava que um criminoso estava à sua porta com bandidos de facção para invadir. Né? E, na verdade, nós descobrimos que esse criminoso ele estava lá no Mato Grosso, estava lá no Rio Grande do Sul, e até para a gente colocar isso na cabeça da vítima, né, foi muito difícil. A vítima não está delegado, mas ele vai invadir, e a gente, olha, não se preocupe, essa pessoa não está nem aqui, ela não tem nada contra você, você participa de alguma facção criminosa, e esse é um crime do falso faccionado, que a gente investiga muito, a pessoa liga para a vítima e diz, você é X9, manda uma mensagem, nós vamos invadir sua casa, e a pessoa diz, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem, sim, nós sabemos quem você é, e munido das informações, seu nome completo é esse, seu CPF é esse, a gente sabe quem você é, nós vamos invadir sua casa, e a pessoa chega aterrorizada na delegacia, e até a gente colocar na cabeça da vítima que aquilo não existe, que é um cenário criado pelo criminoso, a vítima já está em pânico, inclusive com a sua família inteira na delegacia. Doutor Beto, a gente está caminhando para o final da nossa conversa e eu queria agora falar um pouco da investigação, porque a investigação, digamos, dos crimes analógicos é uma investigação difícil. Eu acho que não tem nenhuma investigação fácil. Toda investigação demanda tempo, demanda recursos, demanda inteligência, demanda análise. E os golpes na internet, os crimes digitais, mais ainda. Porque, além de tudo isso, tem que ser feita a investigação com um aparato tecnológico para chegar até o criminoso. O senhor falou, esse criminoso, esse golpe do falso faccionado, o criminoso está em Mato Grosso. O criminoso que falou, que aplicou o golpe do cartão de crédito, estava em São Paulo. O criminoso que aplicou o golpe da novinha estava no Rio de Janeiro. E aí, doutor Beto, se faz todo esse trabalho, é possível localizar exatamente esse criminoso, chegar a esse criminoso, e aí, quando se chega a esse criminoso, como é que é feita a operação para prender o criminoso, já que ele estando em outro estado e suspeitando que foi descoberto, tem tempo suficiente para fugir? Douglas, a gente combate a tecnologia usada no crime com a tecnologia também na investigação. Hoje nós temos ferramentas preciosas que são utilizadas pelos nossos investigadores, tanto para chegar no criminoso quanto para localizá-lo e prendê-lo. Né? Então, nós temos várias operações, já tivemos ano passado várias operações em outros estados, Ceará, tivemos em Salvador, tivemos em Goiânia, que foram enviados nossos policiais para lá, para se ombrear com os policiais de lá e efetuar as prisões. Né? Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui e parabenizar o nosso secretário de Segurança, o nosso delegado-geral, que tem entendido essa necessidade da delegacia, até porque a nossa delegacia é a única do Estado, que o único ente da nossa investigação que está aqui no Piauí é a vítima. Né? A única pessoa da nossa investigação, do nosso inquérito, que está presencialmente em Teresina ou no Piauí é a vítima. A testemunha está em outro estado, o laranja é de outro estado, o criminoso é de outro estado, e a gente precisa alcançar essas pessoas.
Então, respondendo a sua pergunta, essas operações, elas são planejadas com a ajuda dos outros estados, né, numa mão dupla, certo? E já demos também apoio para outras polícias civis de outros estados aqui em Teresina, de criminosos aqui de Teresina, que estavam aplicando golpes em outros estados, e nós recebemos o apoio precioso de outras polícias. Inclusive, essa semana teremos a deflagração em outro estado de uma operação, de uma investigação grande aqui, que nós tivemos. Mês que vem também estamos programando. Nós entramos em contato com as outras polícias, os colegas de outros estados, eles fazem esse levantamento, esse pré-levantamento, e os nossos policiais vão até lá e deflagramos a operação. Então, essa ação, ela precisa ser tecnológica, através de videoconferência, através de um apoio operacional cibernético, né? E até conseguimos chegar nessas pessoas e prender. E após a prisão, todo esse trâmite é feito através do sistema judiciário, que é um sistema hoje informatizado, o sistema também da Polícia Civil do Piauí, do Brasil, na sua grande maioria dos estados, também informatizado. Nós temos um sistema próprio de comunicação entre os estados, né, que facilita essa execução e facilita também esse pós-operação nosso, com tecnologia. Doutor Beto, e no caso do rastreio do dinheiro roubado e a questão da devolução desse dinheiro, como é que a polícia tem trabalhado esse aspecto e tem conseguido chegar a esse dinheiro? A vítima, é uma excelente pergunta, a vítima, ela tem dois caminhos para obter o ressarcimento do valor do seu prejuízo. O primeiro meio, né, que é um meio mais rápido, um meio mais imediato, é junto à instituição bancária que por onde passou aquele Pix falso, aquela transferência falsa. Né? Muitas das vezes, a própria instituição bancária ela faz esse ressarcimento, ela devolve esse valor, né? Seja por um meio administrativo, ou seja por um meio judicial, por uma ação de indenização por danos morais, né? Obrigação de fazer. Outro meio é o meio criminal, que é um pouco mais demorado, porque ele precisa esperar toda a investigação policial para que, no momento de deflagrar a operação, seja feito o bloqueio de ativos. E essa já é uma constante já da nossa delegacia, né, pelos nossos delegados de polícia, pelos nossos agentes de polícia, que já sabem que toda investigação ela descamba na prisão dos criminosos e no bloqueio de ativos de contas deles. Né? Então, além da apreensão de veículos, sequestro de imóveis, que futuramente serão vendidos, serão arrematados, para que esse valor possa retornar para as vítimas. Então, toda a operação que nós deflagramos é feito o imediato bloqueio de ativos. E se tiver valores nas contas dos criminosos, aqueles valores eles são bloqueados, são suspensas suas transferências e, posteriormente, na instrução criminal, o juiz pode realizar a ordem de repatriação desse valor que está na conta do indivíduo para a conta da vítima. Doutor Beto, eu sei que cada modalidade criminosa tem uma forma específica de ser aplicada, de ocorrer, mas aqui, no geral, para o nosso internauta, para o nosso internador, no geral, obviamente que a dica é que as pessoas busquem informações, procurem se informar, ler, procurar vídeos informativos de delegados como o doutor Humberto, que explicam, mas, no geral, o que é que o cidadão, a cidadã tem que ficar atento ou atenta, que gera, em princípio, no primeiro contato, a desconfiança de que é um crime digital? Douglas, em primeiro lugar, é uma recomendação geral que eu forneço para todo tipo de combate, de prevenção ao golpe na internet, o chamado crime cibernético. É desconfiar de tudo. Desconfiar de tudo que existe na internet. Principalmente, Douglas, aquela ação que você se depara, da qual você não pediu, você não solicitou. Você está ali na sua vida cotidiana normal e, de repente, você se depara com um e-mail, como você recebeu, um e-mail
que você não pediu, não solicitou, de um serviço que você não solicitou. Uma ligação de um agente bancário que você recebeu, que você não solicitou. Uma abordagem de um parente, suposto parente, no WhatsApp, né, pedindo um valor que você não solicitou. Então, em primeiro lugar, em qualquer tipo de modalidade de prevenção na sua segurança digital, é desconfiar de tudo. E, a partir daí, buscar a fonte de onde está vindo aquela informação, como você fez. Entrar em contato, buscar, verificar se aquilo realmente, se aquela pessoa do outro lado diz quem ela é realmente. Então, se for um agente bancário, saia daquele cenário que foi criado para você e vá até o banco, ou entre em contato com o seu gerente, né? Sai daquele cenário criado falsamente em torno de você, como aconteceu com você em relação ao link, e vá até o escritório de advocacia verificar se realmente é a pessoa. Saia daquele cenário ilusório que foi criado num suposto parente que está tentando pedir emprestado dinheiro para você, e faça uma videochamada para o seu parente, verifique se é ele realmente. E, principalmente, no momento em que for fazer qualquer tipo de transferência ou Pix, fazer apenas para o destino sobre o qual a pessoa entrou em contato. Então, se você está adquirindo um veículo, aceite fazer o Pix apenas para o CNPJ da empresa que realmente está vendendo o veículo. Se for fazer um Pix para um parente, aceite fazer um Pix se for na conta do seu parente. Se for fazer um Pix para o advogado, que se diz ser advogado, fazer um Pix no CPF do advogado que você conhece. Então, essas duas ações de recomendações, essas duas ações de segurança, ela vai livrar você de muito prejuízo. É claro que existem precauções específicas, mas, no geral, como você perguntou, essas duas ações, se você tomar essas ações, você vai evitar quase que aí 90% de cair em qualquer tipo de golpe. Doutor Beto, a Delegacia de Crimes Digitais, aqui em Teresina, ela é aberta, obviamente, no horário normal das outras delegacias, tem plantões também. Qual o endereço da delegacia, telefone, todas as formas de você entrar em contato ou ir até a delegacia, no caso de ser vítima de algum golpe ou de suspeitar que uma determinada ação é golpe? Nós estamos abertos no horário comercial, das 8 às 18, ininterruptamente, de segunda a sexta. O telefone de denúncias é o telefone 181 da Polícia Civil. Você pode ligar a qualquer dia, qualquer horário. E o boletim de ocorrência pode ser feito pela internet também, através da delegacia virtual, com a sua denúncia. Nós temos um serviço de orientação também, que a população pode procurar a nossa delegacia para orientar como fazer. Já tivemos a procura de várias vítimas que estavam acontecendo ali o golpe, e graças à ação dos investigadores evitaram ter esse prejuízo. Nós estamos localizados ali no Show Automol, na Ladeira do Uruguai, ali na Santa Isabel, bairro Santa Isabel, no Espaço da Cidadania. Você pode nos procurar, estarei lá à disposição para dar orientação e, se for o caso, deflagrar uma investigação. Doutor Beto, queria agradecer muito a sua participação, a nossa conversa, que abordou temas muito relevantes, foi muito didático. Tenho certeza que quem nos acompanhou vai ter todas as informações necessárias para, a partir de agora, ter uma noção mais precisa se esta ou aquela ação é um golpe ou parece ser um golpe. E foram muito úteis as informações. Eu queria agradecer mesmo a sua presença, a aceitação do convite, e sempre que nós precisarmos, nós iremos recorrer ao senhor para esclarecer novos golpes ou situações específicas que ocorreram. Douglas, eu agradeço a confiança, parabenizo a sua ação aqui, sua entrevista. Eu fico muito feliz, porque a mídia, em geral, ela tem nos ajudado muito, jogando luz sobre esse tipo de golpes, para evitar com que o cidadão e a cidadã piauiense, teresinense, ela tenha esse prejuízo. Nós estamos sempre à disposição, a hora que você quiser. Esse trabalho ele é essencial para que a gente possa combater esse crime nefasto, que é um crime cibernético. Muito obrigado, e estamos à disposição também.
Mais uma vez, muito obrigado.